Muito bem, gente. Eu vou chamar agora, então, o Luiz Costa Pinto, Lula, para a gente conversar aqui sobre essa prisão do Daniel Vocaro, né? O Lula, bem-vindo ao ICL. Bom dia para você. Bom dia, Vivian, bom dia, Deluca, bom dia, Calejão. Vamos contar essa história, então, né, e entender com a tua ajuda. A Polícia Federal prendeu, então, gente, o dono do Banco Central, Daniel Vocaro, tá na notícia que abre hoje a nossa home. Dono do Banco Master. Banco Master. O que eu falei, perdão? Banco Central. Banco Central. O dono do Banco Central. Eu tô com isso na cabeça, então perdão, você está correto. O dono do Banco Master, o Daniel Vocaro. É a segunda vez que eu cometo esse equívoco, peço desculpa para vocês. E ele foi preso, gente, numa operação que foi deflagrada na manhã de terça-feira, hoje, mas ele foi preso na noite de segunda, por volta de 22 horas, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele ia fazer uma viagem para Dubai para fechar negócios. A operação se chama Compliance Zero, combate à emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Estão sendo investigados também os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outros crimes também. A polícia cumpre ainda 5 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. E a gente está falando também de medidas cautelares, né? E diversas prisões no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia, no Distrito Federal também. Entre os presos também estão o Augusto Lima, que é sócio do Daniel Vocaro, no banco. A Polícia Federal também cumpriu mandado de busca e apreensão contra o presidente do BRB, tá? Do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, que foi afastado pela Justiça nessa terça-feira. Queria contextualizar tudo isso, Lula, para te ouvir. É um escândalo. O que mais você pode contar para a gente? O que está por trás dessa investigação e o que significa também essas prisões hoje? Perfeito. Vivian, a maior e a mais significativa intervenção extrajudicial do Banco Central numa instituição financeira desde a intervenção no Banco Marca Fonte Sindan em 1999, que marcou um ponto de inflexão no próprio Plano Real. Foi naquele momento que houve a dolarização do Plano Real e havia um esquema de informação privilegiada no mercado operado pelo Marca Fonte Sindan. O Banco Master, ele está sob investigação do Banco Central e da CVM desde o ano passado, quando ficou claro que ele não tinha lastro para manter as operações financeiras de, por exemplo, de negociação de CDBs, né, os certificados de depósito bancário, que pagavam até 150% do CDI numa rentabilidade pouquíssimo usual no mercado e sem que houvesse patrimônio no Banco Master para manter essas obrigações. O que é o Banco Master? O Banco Master é um hub de banqueiros, investidores, de criaturas atuantes no mercado financeiro que floresceram durante o período Temer-Bolsonaro, na Faria Lima, e que se mantiveram em razão do tamanho que eles adquiriram e que se mantiveram atuantes durante o governo Lula, mas aí já pressionando o Fundo Garantidor de Crédito, que é o que dá segurança de retorno aos investidores no mercado, e criando uma possibilidade de risco sistêmico caso o banco quebrasse. Esse era o panorama do final do ano passado, quando essa turma resolveu criar uma solução mirabolante, que foi vender o Banco Master para o BRB. O BRB é o Banco Regional de Brasília, é um banco estatal menor que o Banco Master, e o Daniel Vocaro, que é o controlador do Banco Master, foi levado para esse centro da política no Distrito Federal pela trinca. Quem mais? Se não eles, Ciro Nogueira, Antônio Rueda e Arthur Lira, né, que têm relações políticas com Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal e controlador, em última instância, do BRB. Eles tentavam, então, executar essa operação em que um banco estatal menor que o banco problemático, no caso era o Master, comprasse os ativos com dinheiro da viúva, com o nosso dinheiro
do Banco Master, evitando o que aconteceu hoje, a liquidação extrajudicial do Banco Master. A liquidação extrajudicial obriga que o Banco Master, obriga que os controladores, como o Daniel Vorcaro, o Augusto Lima, que está preso também nessa operação, como você falou aí, Vivian, e o Augusto Lima vem a ser o atual marido da Flávia Arruda, que foi ministra da articulação política do Bolsonaro, e que é um operador de mercado dos porões do mercado financeiro, né, também está preso e também vai entrar com o patrimônio dele. E o afastamento, isso não essa informação não é desprezível, porque ela vai crescer nas próximas horas e nos próximos dias, o afastamento do presidente do Banco Regional de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa. Foram cumpridas ações de busca e apreensão na sede do BRB aqui em Brasília, agora há pouco, no setor bancário norte, e o Paulo Henrique Costa está nos Estados Unidos. Ele voltará já monitorado pela Polícia Federal. Ele não está preso, mas ele vai ter que depor ao desembarcar no Brasil. Ele está afastado do cargo, ele é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal. No início dessa operação política de tentativa de incorporação do Master pelo BRB, o Paulo Henrique Costa resistia à operação pelas fragilidades técnicas disso, mas ele foi convencido politicamente a aceitar a operação. Aí ele agora entra com o próprio patrimônio pessoal, né, na tentativa de se fazer caixa para liquidar, enfim, essas operações a descoberto do Banco Master. E uma última informação, o Banco Master também ele se financiava buscando dinheiro em fundos de previdência, em fundos sociais estatais. Por exemplo, o Rio Previdência, que tem aplicados no Banco Master 2,6 bilhões de reais. Somente em CDBs, esses CDBs superfaturados a 150%, são 970 milhões de reais da Rio Previdência, né? E a Rio Previdência, em última instância, é administrada pelo governo Cláudio Castro, né, que é do do PL, e que está nesse âmbito do Centrão. Também tem dinheiro aplicado no Banco Master por uma gestão política, o Fundo Amazonas, né, do governo do Amazonas, que é do Centrão, o Maceió Previdência, da Prefeitura de Maceió, cujo prefeito, acho que é PH, né, o Paulo Henrique, o prefeito de Maceió é ligadíssimo ao Arthur Lira, colocou lá 100 milhões de reais do Fundo Previdência, do Maceió Previdência, e também as prefeituras de São Roque e Cajamar, em São Paulo, todos com fundo de previdência ligados a essa operação que está sendo investigada do Banco Master. Você vai ler daqui a pouquinho mais informações sobre isso no nosso site, mas avisando que a internet está passando por instabilidade. Então, ChatGPT, Twitter, vários sites da internet estão fora do ar. Só avisando você, não tem nada a ver com o tema que a gente está falando, mas é importante avisar. E eu queria dizer que a gente tem muita sorte, Vivi, em ter o Lula aqui com a gente hoje. Me sinto, Lula, e é um tema muito denso para entender, como uma criança de 8 anos ouvindo sobre física nuclear. Mas, para nossa sorte, é sempre uma sorte ter você com a gente aqui, mas em especial no dia de hoje para ajudar a entender esse tema. Daqui a pouco o nosso Eduardo Moreira vai estar aqui também ajudando a esclarecer ainda mais esse assunto, mas eu queria trazer uma notícia de ontem, que antes da gente ficar sabendo que o presidente tinha sido preso, que os diretores tinham sido presos, a Fictor Holding Financeira tinha anunciado a compra do Banco Master. Poucas horas antes dessa prisão e dessa operação, uma outra operação, não da polícia, mas dessa vez financeira, né? A informação é que a Fictor e um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos tinham feito a compra do Banco Master e estaria sujeito, claro, à aprovação do Banco Central e do CAD. A Fictor, ontem, no fim da tarde, soltou um comunicado avisando dessa compra. Um momento oportuno para fazer a compra, né, Lula?
Não, exatamente. E aí pode ter acontecido uma operação, De Luca, de maquiagem para fuga, porque a informação da compra e de que ele estava indo, o Daniel Vorcaro foi apreendido no aeroporto de São Paulo ontem, enquanto tentava sair do país num jato particular em direção à Arábia Saudita. E a história é que vazou ontem, e o Banco Central disse que não estava acompanhando essa possibilidade de venda do Master para a Fictor Holding, que é uma empresa que não tem lastro financeiro também para comprar. Se disse que por trás da Fictor Holding existia, então, um fundo árabe, né? E aí, quando foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de São Paulo, o Daniel Vorcaro liga para o advogado dele e aí ele conta a história de que estava indo, né, visitar os investidores árabes naquela viagem. E aí, então, isso se torna a versão. Agora, é claro que a divulgação extemporânea e surpreendente ontem à noite de que havia essa negociação com a Fictor Holding, né, e o Banco Master, ela era a cortina de fumaça, né, para essa fuga, que era o que estava acontecendo ontem, e que detonou todo o processo, né, de prisões e de buscas e apreensões, porque o Master já estava sob a lente do Banco Central e da Polícia Federal desde o ano passado. Lula, prazer falar contigo, que bom, como disse o De Luca, que a gente tem a tua presença hoje no N1 para ajudar a colocar esse assunto super importante em perspectiva de uma forma adequada. Ô Lula, eu queria explorar contigo agora um pouco as implicações políticas dessa prisão, dessa ação, e como é que você acha que isso afeta a capital federal do país hoje? Olha, Calejão, não por acaso a Vivian falou aí logo antes de eu entrar aqui que algumas reuniões do PL antifacção tinham sido canceladas de agora de manhã e jogadas para algum momento à tarde. Acho que foi o Kleber Lourenço, não a Vivian que falou. Né? Mas isso tem tudo a ver com o caso do Banco Master. Por quê? Porque essa operação e a prisão do Daniel Vorcaro e, sobretudo, do Augusto Lima, elas são um tiro no coração estrutural do Centrão, porque os maiores operadores políticos do Master em Brasília são Ciro Nogueira, Antônio Rueda e Arthur Lira. No caso do Ciro Nogueira, que tem relações financeiras econômicas cruzadas com um sistema de gravame de veículo, aquilo que todos nós estamos submetidos a, em algum momento de nossas vidas, comprar um carro à prestação e o carro está lá com alienação fiduciária. Essa alienação fiduciária, ela ocorre por dentro do sistema financeiro e tem uma empresa privada que se responsabiliza por todas essas alienações fiduciárias e fica com o documento do seu carro. Isso tem a ver com Ciro Nogueira, né? Porque esse lobby foi construído durante o governo Bolsonaro. E isso tem a ver com o Augusto Lima, que está na cadeia agora, que é sócio do Daniel Vorcaro. Então, essa relação, isso é fundamental para o sistema de negócios, né, do Ciro Nogueira político. E também tem a ver com Antônio Rueda, presidente do União Brasil, porque o Rueda, não podemos nunca esquecer, ele é nato, né, na operação política, vindo do setor de seguros automobilísticos, que opera junto com o sistema de gravames e que também está junto com Augusto Lima, né, que é sócio do Daniel Vorcaro. Então, é por isso que se diz que o tiro, né, na operação, dessa operação financeira e de investigação do Banco Central está colocando em pânico todo o Centrão e a extrema-direita hoje em Brasília. E aí mais um dado,
as operações financeiras do Vorcaro e do Augusto Lima também dão sustentação a alguns veículos de comunicação, como o Platô BR, a operação que ainda está de pé dos Diários Associados e, em alguma medida, o Brasil Journal, né? Que é o jornal, que é o veículo de comunicação do mercado financeiro na Faria Lima, aí em São Paulo. E mais um dado, tá? Entre os sócios do Banco Master, que estão agora com os bens indisponíveis, está uma figura muito conhecida do mercado financeiro e que andava oculta, que é o Felipe Wallace Simonsen, né, que vem a ser um sobrinho do Mário Henrique Simonsen. Eu creio que ele era neto, né, do Roberto Simonsen, que foi presidente da Fiesp, e o Felipe Simonsen era um dos herdeiros do Banco Bozano Simonsen, que lá atrás foi um dos bancos que quebrou na esteira do Plano Real, quando se colocou luz, né, pela primeira vez nos porões desse mercado financeiro que viviam de especulação. Ô Lula, eu vou trazer o Eduardo Moreira aqui para a gente conversar, mas deixa eu só te falar que tem um outro ponto aqui que a gente pode falar já junto com o Edu também, ainda sobre o envolvimento do Ciro Nogueira. Estava até recuperando uma matéria do Globo aqui, agora em abril, essa matéria, que fala, enfim, do como ele foi contra a instauração da CPI, do Banco Master e tal. Mas essa reportagem traz também uma outra reportagem do Lauro Jardim, que fala que não é a primeira vez que o Ciro age para atender os interesses do Master. E numa coluna do Lauro Jardim, no começo do ano, ele lembra que o senador deixou o mercado financeiro em polvorosa no ano passado, está falando de 2024, sob aquela tal emenda Master, que ele tentou emplacar junto com aquela PEC que garantia a autonomia financeira do Banco Central. O texto aumentava de 250 mil para 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para as aplicações financeiras como o CDB, que é o principal produto do Master. Já chamando o Eduardo Moreira para isso também, quis recuperar esse histórico, caso vocês também queiram falar por aí também, só para a gente trazer mais esse fato do passado aí de 2024 envolvendo o Ciro e o Banco Master também. Edu, bom dia para você. Obrigada por se juntar a nós aqui nessa discussão hoje. Bom dia, vou tentar encaixar certinho aqui, ó, nesse quadradinho aqui, não sair nem para um lado nem para o outro. Difícil, Meu cara. Problema é maior, tá? Meu problema é maior pela largura do rosto. Tá certo. Desafio aqui, ó, 62 de cabeça. Quem já vestiu o chapéu sabe o que é isso aqui, é um cabeção também. Vamos lá, gente. Bom dia a todo mundo. Mudei minha agenda inteira hoje para poder vir aqui falar desse caso, porque é potencialmente, né, um escândalo com dimensões que há muito tempo a gente não vê no Brasil. Se eu tivesse hoje que fazer minhas apostas, eu faria minhas apostas no sentido de que isso não vai virar um escândalo enorme, porque ele tem potencial para pegar tanta gente de todos os lados, que quando as coisas são assim, a gente sabe que sempre existe uma operação para tentar abafar essas histórias. Eu queria até, se vocês pudessem, que me colocassem aqui num bate-bola com Lula, tá? Com Lula Costa Pinto, porque tem várias coisas aqui que eu vou falar que o Lula vai lembrar e, enfim, é uma conversa necessária, é um diálogo necessário aqui. Você sabe, né, Lula, que assim, as pessoas que levam a vida de uma maneira não republicana ou de uma maneira, enfim, que não ética, são pessoas mais do que conhecidas de todo mundo. O problema no Brasil não é descobrir quem faz as coisas erradas, né? Há poucos minutos atrás, talvez segundos, a gente estava falando de um dos que mais faz coisa errada no Brasil, mas que está ainda cheio de poder, e assim funciona com um monte de político, né? Então as pessoas vão conversar e falam, não, a gente sabe, esse cara não vale nada, esse cara tem esquema com não sei o quê, esse cara tem negócio com fundo de pensão, esse cara tem isso, tem aquilo. E o problema não é a gente saber quem é, o problema é você ter os elementos que fazem com que essa pessoa consiga cair, né, em algum tipo de punição. Vamos pegar o exemplo do Bolsonaro. O Bolsonaro não caiu por causa das 700 mil pessoas que morreram durante a pandemia. O Bolsonaro não caiu por nenhum dos
crimes que chocaram todo mundo, né? O Bolsonaro caiu no negócio do golpe depois, quando fizeram ali o cara da delação disso, daquilo. Agora, o pessoal que o Bolsonaro foi responsável pela morte está aí até hoje sem ver punição. Você precisa ter um elemento, é a famosa história do Al Capone, né? Que tinha que pegar na sonegação fiscal o Al Capone, e não pegaram o Al Capone por causa de tudo, de morte, enfim, de toda a confusão que tinha antigamente. Aí a questão é a seguinte, e por isso que eu queria o Lula aqui com a gente. No modelo econômico que a gente vive, todas as relações, elas são conectadas pelo dinheiro. Todas as relações, o elo das relações, a estrada das relações, sempre é o dinheiro. E o dinheiro, apesar de existir em grandes quantidades debaixo dos colchões, a gente está falando de muito dinheiro. Então, eles precisam de operadores, eles precisam de bancos para poderem estar transitando. E a gente sabe que tem, eu não diria que é mais do que isso, uns 3 bancos no Brasil, que se pegarem e forem a fundo nos negócios e relações desses bancos, com fundos de pensão, com governadores, com ex-ministros e ministros, enfim, com a turma que está no poder, o escândalo seria monstruoso. São uns 3 bancos que tem isso. Desses 3, o Master é um. E todo mundo sempre soube disso. A verdade é que todo mundo sempre soube disso. Agora vão começar a cavar, e da mesma forma em que encontraram no BRB, o erro do Master foi querer fazer uma tacada maior do que ele subestimou, sabe, a capacidade das pessoas de se indignar, de aceitar o que ele fazia. E fez uma coisa que era absolutamente descarada e escancarada. Mas outra coisa, Lula, mexendo com os interesses de outro desses 3 bancos. Isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Não foi só porque o Master, o que ele fez com o BRB, era um absurdo. É porque um outro desses 3 bancos tinha interesse no Master também, e não queria que ele fizesse o negócio com o BRB. Por isso começou a confusão. E quando começou a confusão, ela se expandiu, e tudo que estão achando com o BRB, de volumes enormes de títulos do Master, de títulos comprados num preço que não faz muito sentido, negociações com precatórios, tudo isso que estão encontrando com o BRB, vão encontrar em vários outros lugares se procurarem. Vão encontrar em vários fundos de pensão se procurarem. E como a gente está falando de fundos de pensão, a gente está falando de precatórios, e precatórios significa poder executivo e judiciário juntos, porque um precatório só é pago quando o executivo decide e o judiciário manda. Então, a gente sabe que se puxarem essa corda, vai vir gente do judiciário, vai vir gente do executivo, vai vir gente do legislativo, vai vir gente dos fundos de pensão e de empresa privada também. Eu queria te passar, Lula, para você falar um pouco sobre isso, só te trazendo o último dado aqui. O Banco Master, em 2018, ele tinha um patrimônio de 150 milhões de reais. E teve um lucro líquido, que não foi lucro, foi prejuízo, de 2,9 milhões de reais. Essa era a ordem de grandeza que ele operava em 2018. 2,9 milhões no ano. No mercado era um tamborete, como a gente chama, né? Era um tamborete. Era zero. 2019, ele teve um patrimônio líquido de 219 milhões. Cresceu um pouco, não sei o quê. E um lucro líquido de 38,5 milhões. E aí começa a figura de Daniel Vorcaro
a se relacionar muito politicamente, a se relacionar muito nas altas rodas da sociedade, comprando hotel e pagando jatinhos e viagens, e vira um grande operador. Ele vira um grande operador. E aí eu queria pular de 2019 para 2024, porque em 2019, que era ontem, o patrimônio era 200 milhões de reais, 219. Em 2024, o patrimônio contábil, que hoje a gente vai ver que as coisas não eram bem assim, quase 5 bilhões de reais. Então, gente, a gente está falando de 200 milhões para 5 bilhões em 5 anos. Em 5 anos. A gente está falando de um lucro de 38 milhões para 1 bilhão em 5 anos. Quem já teve empresa aqui, pequena ou grande, sabe que é impossível você multiplicar o tamanho de uma empresa de 200 milhões para quase 5 bilhões. A gente está falando de 25 vezes. 25 vezes quase. A gente está falando do lucro também, indo de 40 para 1 bilhão, 25 vezes também. Então, o recado é o seguinte: se puxar essa corda, e eu acho difícil a minha aposta, porque esses 3 bancos estão para o mundo político, assim como as bets estão para os clubes de futebol. Sabe aquela história? Não, mas se acabar as bets, acabou o futebol no Brasil? Então, esses três bancos, eles, se a galera puxar, é um problema muito sério. Mas, Lula, você que já viu os maiores escândalos desse país acontecer, esse é um daqueles que tem potencial para ser coisa muito grande. Isso, assim, tem potencial, e aí eu discordo de você. Eu acho que puxaram um fio que não volta para o carretel, tá? Eu acho que esse fio está sendo puxado e eu não vejo condições, até porque os operadores políticos que dão sustentação ao Banco Master, eles não são da turma que está hoje nas esferas principais de poder, e você tem um Banco Central, uma Polícia Federal atuando como órgãos de Estado e não a serviço de um governo de plantão, e que é assim que tem que ser, e é por isso que isso está acontecendo agora. Mas, Eduardo, eu vou aqui só descrever, porque eu vi isso acontecer em outro momento, tá? Com um banco que já quebrou, que já foi liquidado extrajudicialmente. Vou até falar o nome do banco, porque ele não existe mais, para descrever o que é essa operação política, que era o Banco Cruzeiro do Sul, um banco também de médio para pequeno porte, mas muito atuante nesse mercado de fundos e, sobretudo, de empréstimos consignados lá atrás, quando surgiram os consignados. O Banco Cruzeiro do Sul passou a ser muito forte no setor público, em fundos de previdência. E aí, um dos controladores do banco foi quem me contou que ele era abordado pelos políticos, e eram políticos naquela época ligados ao PFL e ao PSDB, chegavam junto dele e diziam: olha, eu posso te apresentar o gestor da, vamos supor aqui, da Ratanabá Previdência, né, que administra o fundo de previdência de Ratanabá. A gente vai colocar 1 bilhão lá nesse fundo, vai te dar lastro, né, você vai dar um retorno de 2% ao mês, mas o retorno para o caixa de Ratanabá é só de 1%. O outro 1% você distribui aqui entre a gente nesse sistema. Então, é assim que funciona, é por isso que tem essa operação casada entre jogo político e mercado financeiro nesses bancos de médio porte, que acabam ganhando ousadia para crescer num volume de quem toma anabolizante em academia, né? E aí explode, a musculatura fica enorme, porque eles querem se tornar tão grandes que não podem quebrar. E para essa operação, eles precisam lubrificar o sistema
contratando os seus dealers de opinião política. No caso do Banco Master, né, um dos conselheiros do Banco Master é ninguém menos que o Michel Temer. Isso. Eu não vou usar a expressão porque eu nunca usei, tá? Aquele que ocupou por um tempo a presidência da República, né? Eu nunca digo que ele foi presidente, porque tem um problema de legitimidade nessa questão, mas o Michel Temer é um conselheiro do Banco Master e que foi colocado no conselho do Banco Master justamente para lubrificar os canais, né, de conexão entre o Master e o governo do Distrito Federal. O governador Ibanez Rocha é do MDB, e também alguns elos na cadeia do Poder Judiciário que tem relações com o Michel Temer. Ele entrou com essa missão. Quando a situação do Banco Master foi ficando mais complicada no ano passado, eles contrataram como conselheiro o ex-ministro da Fazenda do PT, Guido Mantega, que estava no mercado enfrentando uma operação de descredibilidade, um ataque midiático a ele, né? E ele aceitou ser conselheiro do Banco Master para tentar abrir portas no governo federal. E um terceiro conselheiro que foi contratado foi um dos ex-presidentes mais corretos do Banco Central, que tem muita credibilidade no mercado, que é o Gustavo Loyola, que há muitos anos é consultor em São Paulo. O Loyola foi presidente do Banco Central no período do governo Itamar, foi muito relevante naquele momento de transição do sistema do mercado financeiro, né? E ele aceitou também ser conselheiro do Banco Master para abrir portas no mercado financeiro para as teses sempre vistas como ousadas e atípicas do Daniel Vorcaro e, insisto, Eduardo, do Augusto Lima, sócio do Daniel Vorcaro, que é uma personagem ainda mais polêmica e menos conhecida na sua atuação, né? E é um dos sócios do Banco Master. E eu trouxe agora há pouco, antes de você entrar, o Felipe Wallace Simonsen, que também é sócio do Banco Master. Eu não sei se ele está entre os mandados de prisão, mas foi decretada a indisponibilidade dos bens dele. Só um detalhe que você falou do Gustavo Loyola. Gustavo Loyola, que há poucos meses atrás, 2-3 meses atrás, numa entrevista para a CNN, disse que o grande erro foi ter dado reajuste real ao salário mínimo. Então, o grande erro do que a gente está vivendo aqui de problema no Brasil, fiscal e etc., foi ter dado reajuste real ao salário mínimo. Então, o mesmo cara que fala que o problema do Brasil é dar reajuste real ao salário mínimo, Gustavo Loyola, é o cara que é o conselheiro do Banco Master, que se vê hoje em dia num dos maiores escândalos de toda a ordem que esse país já viu no sistema financeiro. Para a gente poder ter na cabeça quem são essas pessoas, sabe, que criticam tanto aumento de salário mínimo, que criticam tanto política econômica distributiva e etc., redistributiva. Gente, olha quem é o cara. Mas vamos voltar, que tem mais um monte de coisa para falar, mas eu acho que a turma do estúdio quer também entrar nesse papo. Vamos lá, galera. Vamos lá, Edu. Eu tenho uma pergunta aqui. O Kleber Lourenço mandou, tá? Até por termos de probidade intelectual. A pergunta do Kleber diz o seguinte: meses antes, o Banco Master já tinha aparecido ligado à REAG e à Trustee, gestoras investigadas na Operação Carbono Oculto, que mira a lavagem do dinheiro do PCC via setor de combustíveis e fundos. Vocês lembram? A gente trouxe com exclusividade aqui a denúncia do piloto Mauro Matosinho, relacionando inclusive alguma das principais lideranças políticas do Centrão com essa história. Vocês lembram disso? A pergunta, Edu: até que ponto o Master virou porta de entrada do crime organizado para o sistema financeiro formal? Vamos lá, meu irmão. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é do que a gente está chamando de crime organizado, né, aqui no Brasil. A gente está chamando de crime organizado quem faz tráfico de cocaína, quem faz tráfico de arma. Ou a gente está falando de crime organizado também
quem tem operações que corrompem, né, vários gestores de fundo de pensão que gerem centenas de bilhões de reais no Brasil. Ou a gente está chamando de crime organizado, vários governadores de estado com seus aparatos que direcionam os recursos que o Estado tem para instituições financeiras e recebem algum tipo de cashback. Por que eu estou te falando isso? Porque também eu acho um erro que a gente tem, e esse erro vem ali do tempo do Nixon e etc. nos Estados Unidos, que virou uma política no mundo inteiro, que o crime organizado é o crime relacionado ao tráfico de droga. Né? Mas, para mim, crime organizado é uma coisa muito maior, muito maior. E o que a Faria Lima mostrou ali era o seguinte, caramba, crime organizado no setor de combustíveis. Né? E aí, de repente, os caras chegaram e falaram, não, mas calma aí, aí também tinha um esquema de criptomoeda. Então, o meu ponto é o seguinte, Calejão, não é só o Master. Não são também todos, porque eu acho que quase todos gostariam de fazer esse papel, né, de ser a ponte ali, de ser o elo, né, dessas operações todas que são feitas ilegalmente no Brasil. Mas é um mercado de poucos. Isso é igual máfia, irmão. Isso é igual máfia. Tem 3 famílias que dominam o negócio. Tem 3 famílias que dominam, 4 famílias que dominam o negócio. E o Vorcaro conseguiu entrar meteoricamente nessa história. Todo mundo que entra meteoricamente, por melhor operador que seja, vai deixando um monte de ponta aberta. E como é que ele fez para entrar, Calejão? Para poder fazer esse negócio num mercado que é super bem ocupado já. O mercado financeiro é super... Não vai tentar entrar no mercado financeiro fazendo muita graça, que não vai ser fácil você entrar. Como é que ele fez isso? Ele fez isso comprando essas relações que ele tem. E como é que ele comprou essas relações que ele tem? Ele comprou essas relações que ele tem comprando um ticket para altíssima sociedade. Né? Tem até esse livro que está super na moda do Alcoforado, né? Falando dos atos dos super ricos. Ele não é o Vorcaro, ele não é um cara de família, ele não é um cara que veio da alta sociedade, ele não é um cara com sobrenome. Ele é um cara que teve que comprar esse negócio comprando o hotel mais chique do Brasil, para poder dizer que ele é o dono do hotel mais chique do Brasil. Ele fez isso comprando vários jatinhos e pagando um monte de benesses e mimos e etc. Para um monte de gente que tem um monte de poder. Então virou assim, vantajoso ser amigo do Daniel Vorcaro. Porque era um cara que, enfim, tinha o bolso fundo, né? E a mão aberta para agradar todo mundo. Meu irmão, vamos colocar na cabeça o seguinte, Calejão. Qual era a operação que o Master fazia principalmente? O cara chegava, ele captava dinheiro. O que quer dizer captar dinheiro? Quando você põe dinheiro no banco, no CDB, ele era o cara que pagava as maiores taxas de CDB do mercado. Né? Pagava 140%, 150% do CDI nos CDBs. E sempre com aquele argumento. Mas tem o fundo garantidor de crédito, que é um assunto que a gente tem que ter, que é um pouco mais técnico, mas tem que ter também. Que isso é um absurdo a forma como funciona no Brasil. No Brasil é o seguinte, você tem um fundo garantidor de crédito, que todo mundo que tem dinheiro num CDB de banco, por exemplo, até 250 mil é protegido pelo fundo garantidor de crédito. Aí o que um monte de banco pequeno faz? Pega e emite um monte de CDB numa taxa super alta. Aí a pessoa fala, mas eu nem conheço o teu banco. Aí o cara fala, mas tu não precisa conhecer. Até 250 mil você está protegido. Põe dinheiro aqui. Aí ele cria um caminhão de dívida. Aí um dia vem que o banco tem problema. Aí o que o pessoal fala? Mas se a gente deixar ele quebrar, o prejuízo que vai dar para o fundo garantidor de crédito é muito grande. Vamos ajudar o cara. Então é um sistema que é feito para não funcionar. É um sistema que é feito para não funcionar e para estimular os maus bancos, entendeu? Para estimular a má prática. Mas é assim que funciona, irmão. Então ele emitia esses CDBs,
Aí fazia uma carteira enorme de clientes que ele ia querer vender lá na frente, como tentou vender para o BRB, e pegava esse dinheiro e comprava ativos, que são, enfim, ali os títulos, super depreciados, como, por exemplo, os precatórios, e, através de seus caminhos, né, tentava buscar resolver essas confusões. Tudo que eu estou falando aqui é 3 passos antes do que eu acho que seria responsável, para não me meter em nenhuma questão jurídica aqui. Mas comprava esses ativos todos estressados, que valiam muito pouco, e depois corria atrás para tentar resolver essas questões no campo jurídico, no campo político e etc., para depois receber esses ativos. E aí, em poucos anos, passou a ganhar 1 bilhão por ano, multiplicou por mais de 20 vezes o patrimônio da empresa, comprou hotéis, jatinhos, etc., e virou o melhor amigo, né, da turma das altas esferas aí, econômicas da sociedade. E, para se proteger, ele contratou assessores, que são assessores como, por exemplo, o ex, que ocupou o cargo da presidência da República, eu gostei que o Lula usou, que contratou essas pessoas para poder se blindar, porque sabia o tamanho da confusão que ele estava fazendo. Ô Lula, deixa eu só te fazer uma pergunta. O nosso chat, primeiro, muito obrigado, viu, Edu e Lula ajudando a gente a entender. Não é um tema fácil, é um tema denso para entender. Tem muita tecnicalidade de economia, mas o Edu e o Lula ajudam a traduzir para a gente o tema para ficar mais fácil de entender. Mas eu queria perguntar para o Lula, e queria que o Edu também comentasse, do timing, né? Em setembro, a gente teve uma operação da Polícia Federal em associação com outros órgãos de controle, atacando o braço financeiro da maior organização criminosa do país. Semana passada, e eu não estou relacionando os fatos, tá, gente? São 3 fatos independentes. Semana passada, o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, deputado federal, apresentou o relatório da PL Antifacção, tirando o poder de investigação da Polícia Federal. Uma semana depois, Lula, presidente de banco preso pela mesma Polícia Federal. Que se o relatório do Derrite já tivesse sido aprovado e tivesse sido votado, o Andrei Rodrigues teria que pegar o telefone e falar: alô, Tarcísio, a gente vai fazer uma operação aqui, a gente fez uma investigação, será que podemos tocar a operação? Porque aparentemente tem que ser do Estado, né? Então a gente teria aí uma operação da Polícia Federal que talvez não acontecesse, se o governador do estado não tivesse identificado a necessidade da atuação da Polícia Federal. São 3 fatos desconexos, mas me parece que nem tanto, né, Lula? Não, só você desconectou porque você é um rapaz educado, né? Então é claro que os fatos têm conexão e a ação de desidratar o poder de operação de Polícia Federal se deu em razão dessas conexões políticas que o Eduardo descreveu de maneira magistral aqui. E eu diria, assim, eu acho que eu consegui visualizar, Eduardo, a operação que a gente tem em curso. É o esquema de pirâmide com mico subindo, né, até o topo da pirâmide. O mico financeiro ia escalando a pirâmide até que ela venha ao chão em razão da atuação do Banco Central, da CVM, da Polícia Federal, né? E aí com uma questão, tá? A CVM, ela ainda é controlada politicamente, internamente, por nomeações do Centrão. Então, ela precisa ter uma independência ainda maior de atuação como ente regulador do mercado, porque isso é muito necessário para evitar esse esquema da maneira como ele foi traçado e trilhado pelo pessoal do Banco Master. E também vem nessa questão da operação política deles, como crescer. A gente tem que pegar aí os voos e as festas e as farras financiadas, né, no exterior, ida ao Wimbledon, inclusive do presidente do BRB, junto com o Ciro Nogueira, junto com o dono do Banco Master, estavam todos lá no torneio do Wimbledon.
né? Ida para ver jogo de basquete da NBA nos Estados Unidos, né? Ida para assistir a jogos da Copa do Mundo, né? Aniversário de Antônio Rueda numa ilha grega que foi fechada para o presidente do União Brasil, na Grécia, né? Com convidados chegando de jatinho, saídos desde o Brasil, com escalas na Ilha do Sal, né? E chegada na Grécia. Tudo isso foi parte dessa estratégia de atuação, de operação e de ingresso do Daniel Vorcaro nesse mundo ao qual ele não pertencia e passou a pertencer porque ele comprou o título de Visconde lá em Minas Gerais. É isso aí. E uma coisa importante que você falou, Lula, vamos lá. A gente tem que dar um mérito aqui. Eu acho que o ICL merece muito mérito nisso, tá? A gente aqui falou lá atrás, mostrando os dados para as pessoas. Fomos até muito criticados quando a gente falou a história dos precatórios, né, dos bancos que enriqueceram muito com os precatórios, e falamos, né, dos esquemas de precatórios que existem, e as pessoas, o Eduardo só está criticando. E aí, diga-se de passagem, para fazer justiça, nessa época o Ciro Gomes falou disso também, e foi muito criticado, mas ele falou do Banco Master, então a justiça tem que ser feita aqui. As pessoas do Estadão, da Folha, do Metrópolis, não como veículo, que nunca deram cobertura para isso, mas alguns jornalistas individualmente fizeram ali a cobertura, mostrando o que estava acontecendo. Então merecem também o crédito disso individualmente, não como veículo, que os veículos nunca deram importância para isso. Mas o importante, Lula, é isso que você está falando, que é o seguinte: quando o Master tentou fazer The Great Escape, né? A grande fuga dessa confusão toda, era para fechar, a gente dizia no mercado financeiro, se chama operar príncipe. Operar príncipe quer dizer você fazer a operação perfeita. Então, o operar príncipe deles era sair dessa confusão toda, enfiando o banco por um valor maluco no BRB, que é um banco do Estado, ou seja, quem ia pagar a conta ia ser o povo do Distrito Federal e o povo do país inteiro. Ia ser quem ia pagar a conta. E aí, teve uma pressão gigante para essa operação ser fechada. Uma pressão gigante. E se ela não foi fechada, a gente tem que dar o mérito, por exemplo, o Banco Central. Tem que dar o mérito para o Banco Central. Quando é para criticar porque o juro está alto, a gente tem que criticar para caramba. Mas quando é para dar o mérito de ter peitado o que com certeza foi uma pressão enorme para essa operação ter sido fechada e não pegar ali no pé de ninguém, o Banco Central foi lá e peitou e fez o que era certo fazer. Você teve lá em Brasília algumas pessoas, o próprio Ricardo Capelli, o Hollenberg, várias pessoas ali usando suas redes sociais para o tempo inteiro denunciar a questão do Banco Master, e são pessoas que merecem também esse crédito. Por que eu estou falando isso? Gente, porque a pressão política, quando você chega num esquema do tamanho desse esquema do Banco Master, a pressão política para não mexer com isso, ainda mais tendo uma porta de saída como tinha no BRB, e ali ia ter dinheiro para fazer todo mundo ficar com um faz-me rir de Natal grande, poxa, é uma pressão enorme. E as pessoas conseguiram tocar essa operação adiante, mesmo com toda essa pressão. Então a gente tem que dar parabéns pelo que foi feito. Daqui para frente, né, a minha torcida é pelo que o Lula falou, que o gênio não volte mais para dentro da lâmpada, entendeu? Mas vamos ver e acompanhar de perto o que tem para acontecer para frente. Mas hoje pode ser o início de, se as pessoas quiserem, de uma das maiores possibilidades de desnudar o que é o mercado financeiro e a Faria Lima. Quando você passa aqui do lado da minha casa, tem um banco que parece um mausoléu napoleônico, um negócio que é entendeu? Uma coisa faraônica, que é a sede do Banco Master aqui. É inacreditável a sede do Banco Master, entendeu? De onde vem esse dinheiro? Né? De onde vem esse dinheiro?
Então, se a gente puxar essa corda, a gente vai ter a maior aula da história sobre como funciona a Faria Lima e como funciona o mercado financeiro. Muito bom. Edu, deixa eu te falar uma coisa aqui, super importante também essa aula do CDB que você explicou como eles operam pra gente. Eu falava isso quando eu te chamei aqui, né? A tal da emenda master. Então, quis fazer esse link, foi bom que você trouxe agora pra gente, a emenda master, que foi aquela tentativa do Ciro de colocar isso na PEC no ano passado, né? O texto aumentava de 250 mil para 1 milhão a cobertura justamente do Fundo Garantidor de Crédito para as aplicações financeiras com o CDB. Então, só para juntar aqui aquilo que eu falei no começo, o Edu deu essa aula pra gente agora. Outra coisa importante, falei também que o Vocário ele foi preso na segunda-feira no aeroporto de Guarulhos, né? Mas ele nega que estivesse tentando fugir do país, tá? Mas a gente tem informação aqui da Mônica Bergamo, agora quentinha, segundo profissionais que integram a defesa dele, ele estava embarcando para os Emirados Árabes para assinar o contrato de venda do banco para investidores anunciado na segunda-feira. A Polícia Federal, no momento ali da prisão, permitiu que ele telefonasse para os advogados ao ser detido. Foi quando ele deu essa explicação e desde então ele está incomunicável, tá? Só para trazer aqui mais informações para vocês. E antes, Edu, eu queria que você ficasse aqui com a gente mais um pouquinho, o Lula também, porque a gente tem um vídeo que eu quero trazer aqui para vocês. Durante a CPI do crime organizado, o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, ele deu detalhes sobre a Operação Compliance Zero, que prendeu em São Paulo o Daniel Vocário. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, vamos ouvir o que ele diz, depois a gente comenta aqui. Distribuição desenfreada de crime organizado a todo e qualquer evento termina muitas vezes distorcendo essa realidade e dificultando o enfrentamento a esse fenômeno, né? Nós não imaginávamos que crime organizado, ou muita gente não imaginava, que crime organizado, por exemplo, hoje, eu estou desde as 5 e pouco da manhã acordado, nós estamos fazendo uma operação importante, né, numa integração, inclusive, com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro e que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de 12 bilhões de reais que envolvem esse crime, que está sob investigação hoje com várias prisões. Eu sei que o Edu precisa se despedir da gente, Edu, mas então o seu último comentário agora, depois a gente ouvir o Andrei, se você puder, por favor, eu já ouço o Lula e libero vocês. Obrigada já, antecipando aqui pelo tempo de vocês nessa manhã. Não, eu acho que para mim é o seguinte agora, é ficar atento do que vai aparecer nos próximos dias. E eu vou dar algumas dicas. Olhem para o Rio de Janeiro, para o Cláudio Castro, né? Ali para os títulos comprados, para os fundos de pensão. Olhe para outros estados, olhe para Minas Gerais também, né? Vamos ver o que vai aparecer nos próximos dias e aí vamos ver se vocês vão se lembrar do tom da minha voz estridente. Tá bom, Edu, maravilha. Obrigada demais, tô te liberando. Tchau, obrigada. Valeu, Edu. Lula, seu comentário final também, quero te ouvir aqui, por favor. Perfeito. Primeiro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele começou muito bem o depoimento dele na CPI, já pontuando para a oposição, olha, eu estou aqui no momento em que a Polícia de Estado está nas ruas, apurando um esquema que pode chegar a desvios de 12 bilhões de reais e que tem tudo a ver com vocês que estão aí na audiência e que estão querendo me comer vivo aqui na bancada de depoimento. Fundamental esse começo dele porque deu uma bela pontuada. Agora, complementando o que o Eduardo falou aqui agora, né, eu acho que vem muita coisa se de fato o BRB, Banco Regional de Brasília, entrar nesse poço sem fundo, por enquanto, das apurações. Porque o capitalismo de compadrio do governador Ibanez Rocha está todo assentado em operações que o BRB dá lastro, as privatizações e as PPPs que foram que atingiram um volume muito alto nesses 7 anos de mandato dele, né? Ele foi reeleito, e se isso for investigado a fundo,
a gente vai chegar ao sistema de privatizações e de grandes eventos em Brasília e toda essa operação do capital privado aqui na capital da República e também se estendendo para Goiás.